Oi, meus queridos senhores, tudo bem com vossas senhorias? Estamos aqui mais uma vez para essa belíssima apresentação que alguns, obviamente, chamam de aula, né? Eu, particularmente, deixei de dar aula faz tempo, né? Como vocês devem ter observado nas aulas anteriores, Paulo Brito não dá aula, dá show, tá certo? Muito bem, meus queridos, eu sou o professor Paulo Brito, de Geografia, o qual nós vamos justamente aqui dar ênfase ou continuarmos, né, com nossos referidos assuntos. Vocês lembram dos últimos assuntos? O primeiro assunto em pauta foi justamente sobre a população. Eu tenho quase que certeza que vocês já fizeram uma pesquisa minuciosa sobre o quadro populacional do nosso referido Brasil. Lembrando que, se tratando de formação e de crescimento, ainda estamos no processo no processo de evolução. Nós não temos uma população do Brasil totalmente formada, ainda paira, certo? Uma série ainda de dúvidas, certo? Uma série justamente de fatores para concretizar de fato a formalização, certo? Da nossa referida sociedade. Tá certo? É claro que em decorrência disso, mais adiante nós vamos observar, né, no quadro social brasileiro ainda, certo? Entre os principais problemas que afligem a sociedade brasileira, ainda estamos ligados, certo? A questão justamente de preconceitos, a questão justamente de racismo, tá? E esses por aí adiante. Perfeito? Muito bem, a luta, certo, pelas minorias, pelas chamadas minorias, em busca justamente dos seus respectivos direitos de igualdade, que é bem da realidade, a sociedade de um país ou do mundo como um todo deveria ser uma só. Mas nós sabemos que isso na prática, na realidade, não é bem como funciona. Tá certo? O segundo assunto, o segundo tema que nós discutimos aqui foi sobre o contexto da urbanização. Né, o processo da evolução, como iniciou essa urbanização no Brasil, como intensificou-se, certo? Observa que tanto do lado do contexto populacional como no contexto da urbanização, que estão ali paralelas, certo? Um dos principais fatores é o agravamento de problemas, né? Ou seja, o Brasil ainda é um país que não mostrou-se de fato definido justamente desses referidos quadros. Tá certo? Quer dizer, temos para mais de 500 anos justamente de existência, tá? E até então, assuntos, esses referidos detalhes do nosso referido país, ainda não foram consumados. E isso, é claro, vai trazer em pauta, certo? Como nós estamos observando o quadro político atual, né? O quadro da política, o quadro econômico, tudo isso demonstra claramente, certo? Uma grande instabilidade no nosso referido país, em todos os aspectos, tá? Em todos os aspectos. Bem, o tema que nós vamos discutir a partir deste momento trata-se justamente do contexto econômico, que também, né, está atrelado ali ao quadro da sociedade brasileira. Perfeito? Bem, vejamos então. A questão econômica do nosso Brasil, nós podemos dividir justamente de acordo justamente com o panorama da nosso país, certo? Nós podemos justamente classificar em vários aspectos. Primeiro aspecto, certo? Trata-se justamente da distribuição desse aparato econômico pelo território brasileiro. Tá? Assim como a urbanização, assim como o quadro da população não ocorreu de forma equitativa, de forma igual, o mesmo acontece justamente com o quadro econômico. Então vejamos. O Brasil podemos justamente classificar, dividir algumas fases, né, levando em consideração justamente as suas referidas, o seu processo de evolução. Então, por exemplo, até 1930, o nosso referido país, ele era um país dinamicamente, caracteristicamente, certo, um país agrário. Olha, agrário, ou seja, o Brasil até 1930 tem como referência principal em sua base estrutural econômica o setor primário, baseado na agricultura. Então, a agricultura, ela se fazia justamente presente, ela era onipotente até aquele referido período. Se você observar, certo, ir um bocadinho para trás, desde o processo da colonização, que nós vamos passar, né, que os momentos econômicos do Brasil estão atrelados justamente aos chamados ciclos econômicos. Então, nós tivemos ali, né, o ciclo da cana-de-açúcar, perfeito? Tá? Mais adiante, nós temos ali no meio o ciclo da mineração, mais adiante o ciclo do café.
Então o café que vai justamente ter seu início no final do século XVIII, desculpem, do século XVIII, ele vai justamente perdurar por todo o século XIX e adentrar justamente no século XX. Então, até 1930, a nossa base econômica estava ligada basicamente ao café. O café. Já temos resquícios de indústria no Brasil, nós já temos justamente alguns aparatos ali, mas nada, que pudesse justamente sobressair justamente o quadro agrário do país, do nosso referido país. Você vai observar que praticamente através do quadro econômico há uma mudança, certo, no quadro justamente da nossa referida política até. Na nossa referida política. Observe que praticamente a nossa economia, certo, ela sempre esteve justamente atrelada, justamente até naquela época, justamente muito ao mercado externo. Ao mercado externo, que, consequentemente, nós teremos uma certa queda em relação a esses ciclos econômicos, em particular o café, que já estamos para a atualidade, certo, em decorrência de crises, certo, sucessivas crises que vai acontecer não só em relação ao Brasil, como em particular ao nosso referido mundo. Vocês, obviamente, já vamos observar mais adiante as chamadas crises, e uma das crises justamente que aconteceu foi a de 1929, onde atinge o mundo por completo, e isso praticamente vai mexer, com toda a estrutura econômica do nosso referido mundo. E é claro, desculpem, que no nosso Brasil não será diferente. O nosso Brasil não vai ser diferente, um país agrário, certo, cuja produção principal está ligada ao café, que tem justamente como principais compradores a Europa, os Estados Unidos, e esses conjuntos de países, consequentemente, vão entrar justamente em crise. Entrando em crise, obviamente, o nosso café praticamente ficou parado ali por diante. Por incrível que pareça, isso de certa forma foi até benéfico justamente para a economia brasileira, em particular para a indústria. Perfeito? Porque nessas alturas, essa crise justamente está acontecendo, o Brasil com capital acumulado, em decorrência justamente das grandes exportações, das vendas, certo, intensificadas do café para o exterior, certo? Então, com esse capital acumulado, ele vai dar ênfase, certo, a um processo de industrialização. Tanto, certo, que na história conta que praticamente a década de 30 marca, certo, a primeira revolução, a revolução industrial do nosso referido país. Não foi aquela revolução, ai meu Deus, provocou transformações, mudança, não, senhores, não foi bem assim, certo? O que aconteceu foi o seguinte, olha, o café, a indústria começa a entrar, então praticamente até a década de 30, o nosso mercado, que o Brasil é um grande exportador de matéria-prima, mas também naquele período era um grande importador dos produtos básicos. Quer dizer, grande parte da alimentação. Para você ter uma ideia, o próprio café, o próprio café solúvel, o café que tu toma em pó, assim por diante, grande parte do café era importado. Olha só, tu já pensou uma coisa dessa? Certo? Não dava grande embaque na balança comercial, porque praticamente o Brasil é um país rural, certo? E o pessoal justamente do interior tinha lá seu pilão e ali produzia seu próprio café. Certo? Já os da cidade, não é? O pessoal da cidade assim por gente tinha que comprar justamente café em pó justamente do exterior. Pode uma coisa dessa, meus queridos? Ah, meu Deus do céu, isso era horrível, isso era um atraso para o país. Perfeito? Aí, justamente com esse acúmulo de capital, o Brasil justamente atrai, vai começar a investir. Então nós temos nesse primeiro momento uma indústria classificada como a indústria de substituição dos importados europeus. Como dito, tudo que era consumido aqui praticamente vinha da Europa, vinha dos Estados Unidos, certo? Então agora nós vamos passar a produzir, certo? Vamos passar a produzir os nossos próprios produtos, tá certo? Produto de consumo, a parte de alimentação, o setor têxtil, Então têxtil alimentício é que vão dar ênfase justamente a esse processo da industrialização de início. Tá? Aí, como 30, muda a trajetória política no nosso referido país, certo? Vai entrar, a década de 30 marca justamente a entrada de Getúlio Vargas, certo? A eleição de Getúlio Vargas, então com isso, justamente ele vai ter uma nova visão, certo? Em relação ao panorama econômico do Brasil, então ele vai investir,
né? Vai começar a investir justamente em infraestrutura, ele vai começar a tirar aquela ideia que o Brasil, apesar de já ser uma república assim por diante, mas a mentalidade ainda era colonial, né? Era totalmente colonial, perfeito? Tá? Então, com isso agora começa a se mudar, então com isso justamente entra novos parâmetros, há um investimento maciço em relação às pesquisas, em relação justamente a investimento no setor de infraestrutura, perfeito? No setor de energia, né? No setor de energia, para você ter uma ideia, praticamente se você vê a inauguração da Petrobras na década de 50, perfeito? Nós vamos ter justamente com as pesquisas no nosso referido país, na década de 40, a inauguração da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, através do que? Da exploração de minério de ferro, certo? Encontrado em larga escala justamente lá no quadrilátero ferrífero, em Minas Gerais. Então, com isso, nós vamos ter justamente esse referido aparato ligado justamente ao contexto do setor energético, tá? Então, a indústria começa justamente a dar seus primeiros passos, perfeito? Até justamente 50, assim por diante, quando a partir de 50, com essa estrutura mais ou menos montada, nós temos o quê? Nós temos justamente, nós vamos ter uma grande explosão no contexto econômico do país. É certo que o Brasil, nessas alturas, vai abrir as portas, abre-se as portas justamente da economia brasileira, do território brasileiro, para a adentrada justamente de investimentos estrangeiros. Então foi uma grande leva de capital estrangeiro, representado justamente pela época chamada de multinacionais, certo? Para o referido país. E essas multinacionais, certo? Representando diversos setores, vai fazer com que o nosso país agora passe a ter um novo enveredamento. Aí será uma época próspera. Observa, senhores, se você voltar de novo ao contexto populacional da urbanização, é justamente a partir da década de 50 que começa, de fato, essas grandes transformações no nosso referido país, não é mesmo? Né? Por quê? Porque agora a indústria, ela tem justamente agora um novo know-how, ela se desenvolve justamente no centro, né, nas grandes cidades, certo? Nas grandes cidades. Vale ressaltar que quando se fala dessas grandes cidades, eu estou dando a entender que parece que está acontecendo isso em todo o Brasil. Não está acontecendo em todo o Brasil não, tá certo? Essa questão de infraestrutura, assim por diante, que dá um novo alinhamento, ela envolve em particular a região sudeste do Brasil. Principalmente ali São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. São os estados ali que estão envolvidos, né, com esse crescimento, com essa desenvoltura. Tanto que, apesar dessa transformação, desse grande evento econômico que ocorre no nosso referido país, em decorrência da industrialização, até 70, nós podemos afirmar que era um modelo, tá, de econômico altamente concentrador, centralizador. Por que concentrador e centralizador? Porque está centralizado e concentrado na região sudeste, principalmente o estado de São Paulo. Né? São Paulo tinha, no caso ali, o domínio geral justamente de todo o quadro econômico do país. É a partir da década de 70 que começa, né? São Paulo começa então a observar, porque, vejam bem, para você entender melhor, até praticamente 50, nós temos justamente uma integração no nosso referido Brasil, certo? Só com uma integração ligada justamente à questão do comércio. Já temos a Revolução Industrial, que ocorre em 30. Então, a região sudeste, São Paulo em particular, começa a produzir em larga escala atividades ou produtos dos setores, né, de alimentação, têxtil, perfeito? Bebidas. Então, com isso, ela passa a ser o centro produtor e o centro de distribuição para as diversas regiões do Brasil. Então, eu estou aqui no Amazonas, se eu quisesse alguma coisa, né, industrializada, eu tinha que comprar lá de São Paulo. Então, praticamente, olha, nós temos aí, né, uma integração no contexto comercial, certo? Comércio, tá? Que não é lá essas integrações assim por diante, porque é aquela coisa, né? Se eu tenho dinheiro, eu apareço. Se eu não tenho, eu vou ficar lá praticamente, certo? Sem aparecer, sem dar as caras. Certo? Muito bem. Aí, a partir justamente de 70, começa a mudar. Agora, em vez só apenas de ter uma integração comercial, começa agora o fluxo. As indústrias começam justamente a expandir-se, né? A expandir-se justamente pelo território. Aí não é aquela coisa também, a exemplo do que aconteceu no Sudeste, né? É aquele negócio, cadinho de indústria vai lá para o Sudeste, para o sul do Brasil, lá para o Sul.
tá? De São Paulo. Primeiro São Paulo começa ali aquela distribuição. Vai cadinho lá para Minas Gerais, né? O Rio de Janeiro, que já tem ali uma estrutura de base, propriamente dito, vai pegar mais um cadinho. Vai cadinho lá para o sul do Brasil, certo? A região Nordeste, a região Norte e o Centro-Oeste, através, em particular, da criação, né, da criação de superintendências de desenvolvimentos, certo? Que vão justamente criado para cá, você sabe muito bem, foi criada a Sudam, né? Na década de 60 foi criada a Sudam, foi criada a Sudene, foi criado justamente o Sudeco, né? Foi criado o Sudesul, justamente tinham como principal objetivo, certo? Captar recursos, perfeito? Para dotar a região de infraestrutura e com isso, é claro, as indústrias poderem justamente chegar até essas referidas regiões, até essas referidas áreas, certo? Lá na região, por exemplo, aqui na região norte do Brasil, o Pará começa um processo justamente de pesquisa em relação aos recursos minerais, que nessas alturas nós temos uma carência, né, desses recursos, pois afinal de contas esse recurso trata-se da matéria-prima para a indústria de base. Então começa essa exploração, chega-se até a região de Carajás, né? Se não bastar, nós vamos observar que aqui, através do projeto Carajás, que praticamente integrou, né, foi responsável por grande parte da integração do estado do Pará. Também foi lá aquela coisa que foi um projeto para dar ênfase ao estado do Pará através também de ocupação populacional, através do intenso fluxo de urbanização, através da indústria, através também do comércio. Ou seja, o Pará, se realmente se fosse de acordo com o projeto Carajás, o Pará praticamente seria o estado mais bem sucedido economicamente do Brasil. Aí, como acontece no nosso país, você sabe muito bem. Explorou, encontra os Carajás. Nós temos justamente a exploração de minério de ferro. Nossas maiores reservas mundiais estão ali. Tá? Aí começa o processo de exploração. Esses recursos, em vez de explorar e justamente serem de fato, né, estarem voltados de fato para o país, tá certo? Porque se eu tenho uma exploração, então lógico que eu teria que ter uma indústria de beneficiamento. Mas não houve isso. Tá? Esse produto passou literalmente a ser cobiçado pelos países desenvolvidos e o Brasil, a partir daí, começou, certo, a exportar minério de ferro em larga escala, ora para os Estados Unidos, isso sem contar as parcerias, que depois nós vamos entrar aqui na nossa referida região, certo, com forma mais detalhada, e você vai observar que esse Carajás realmente deu uma dor de cabeça muito grande, né? Que foram investidos justamente, ponha bilhões, certo? Ponha dinheiro nisso, em termos de investimentos, justamente através de parcerias, ora com países da Europa, certo? A França, ora com os Estados Unidos, depois com o Japão, quer dizer, uma série de parceria que o Brasil queria explorar em larga escala, mas não queria gastar tanto, né? Então faz essa parceria justamente para tentar amenizar os gastos, mas não amenizou de absolutamente nada. Mais adiante, veremos que praticamente o projeto Carajás, como consequência principal, ela promoveu a grande elevação da dívida externa brasileira, né? A grande dívida externa em decorrência justamente desses acordos mal feitos justamente no referido passado. Mas a verdade é que, por incrível que pareça, hoje, né? Hoje nós podemos afirmar que esse projeto já começa a dar alguns frutos. Frutos, até certo ponto, não sabemos positivo ou negativo, porque praticamente trata-se de uma respectiva área, que mais a gente nós vamos observar a respeito do desmatamento. Então é justamente uma região que hoje sofre com muito desmatamento, muitas queimadas, certo? Justamente, mas em torno do Carajás, com certeza, várias cidades, vários municípios praticamente vão surgir justamente naquela referida região, certo? Vai tornar o Pará um grande exportador de minério de ferro, tá? De minério de ferro. Hoje exporta minério de ferro, exporta alumínio, perfeito? Exporta justamente uma série de outros produtos, tá? Associados justamente ao contexto da mineração brasileira. Então lá, para cá, para a nossa região, para o Amazonas, foi criado justamente um modelo econômico. Primeiro criou-se a SUFRAMA. Então, praticamente cria a Sudam, certo? E para a Amazônia toda, e a SUFRAMA, que é a Superintendência do Desenvolvimento de Manaus, né? Certo? Que vem justamente para dar, tá? Da Zona Franca de Manaus, que vem para dar um suporte maior, que iria envolver toda a chamada Amazônia Ocidental.
a Amazônia Ocidental, porque dividiu-se, tá entendendo? Na década de 70, então, com a finalidade de tentar integrar por completo o nosso espaço, como a região norte é muito grande, então resolveu justamente fazer uma espécie de divisão, né, de divisão, tá certo? Nessa referida divisão, então, cria-se a Amazônia Oriental e a Amazônia Ocidental. A Amazônia Oriental representado pelo Pará. Que ressalta, senhores, que até 70, hoje nós temos aqui praticamente a região, certo, que domina. Nós temos praticamente o segundo maior número de estados. Nós temos 7 estados, tá? Mas a época, certo? Me diz aí, se eu te perguntar, em 1970, quantos estados tem aqui na região norte? Me diz. Hein, fala pra mim. Hoje nós temos 7. E naquela época, 1970, quantos? Fala, menino, diz aqui na minha cara. Exatamente, tu não sabes, não é? Pode dizer que tu não sabes. Certo? Mas eu sei, tá? E eu não vou te dizer também. Ora, essa brincadeira, eu vou te dizer sim. Nós temos somente 3 estados, sabia? Né? 3 estados. Nós temos o estado do Pará, o estado do Amazonas, certo? E, consequentemente, devido àquela loucura desde o início do século XX, aquela questão do ciclo da borracha, lembra do ciclo da borracha? Onde praticamente o Acre, que não pertencia justamente ao Brasil, pertencia à Bolívia, literalmente foi tomado ali, foi certo? Por tomada pelos nordestinos que foram para aquela referida região, através de acordos e mais acordos que até hoje dizem, né, que o Brasil justamente deu um calote na Bolívia, certo? E pegou o Acre para nós, tá? Pegou o Acre, tá? E o Acre, tá? Durante um tempo foi uma vila, em 64, tá? Eleva-se justamente a condição de Estado, que vai tornar-se Estado de fato, oficialmente, somente em 69, certo? 69. Então, até lá nós temos esses 3 estados. Os demais, Rondônia, que também era uma vila, depois torna-se território federal. Roraima, que era também um território federal. Tocantins não existia, era o estado de Goiás, né? O estado de Goiás, perfeito? E, consequentemente, nós temos esses referidos estados aqui na nossa, somente esses, só os 2 praticamente, é do Pará e o Amazonas. Que você vai ver no contexto econômico, só aparece o estado do Pará e o Amazonas. Então, agora, já para essa década final, essa nova década, é que começa a aparecer justamente outros estados, certo? Já começa a aparecer outros estados com maior desenvoltura, com maior novo aprofundamento, tá? Que é uma nova história, perfeito? Então, praticamente, a questão da industrialização, tá? Então, chega, através desse modelo Zona Franca, chega até nós aqui, perfeito? Criou-se justamente esse modelo que é engraçado. É um modelo temporário, Zona Franca de Manaus. Porque a Zona Franca, ela é mais antiga do que o projeto da Suframa, né? A Suframa, tá? Ela surgiu praticamente aqui em 1957. A Suframa foi criada em 1967, que vem com um novo aparato. Então, em 57, nós temos aqui uma zona comercial. Queriam fazer aqui de Manaus, mais ou menos, certo? O que era justamente, por exemplo, a cidade de Leste, no Paraguai, né? Uma cidade que, obviamente, circula como se fosse uma zona de livre contrabando. E ou seja, oficial. Ou seja, ali praticamente os impostos são praticamente zero. Perfeito? O governo deu as condições para lá, o governo paraguaio. E o Brasil também, nesse período, começa a dar esse fomento para algumas áreas. E a escolhida foi justamente aqui, já que nós somos uma região entrevada, certo? Aqui nós não temos saídas, perfeito, por rodovias, ferrovias, perfeito? Aqui ou tu sai voando ou tu sai nadando, né? Então, e praticamente levar em consideração, nós temos vários rios, vamos colocar, não é possível, não é bem assim. A nossa zona portuária é uma das mais pobres que existem, né? Porque afinal de contas, os rios amazônicos, grande parte deles são navegáveis, tá? Mas em relação justamente à estrutura portuária, tá? É uma pobreza só. Perfeito? É uma pobreza só. Quer ver? Vem pra cá, pega o interior desse, tu vai ver onde é que o barco vai te deixar, tá? E não dá teu jeito justamente para chegar até terra firme. Tá bom? Muito bem. Então, justamente devido a esse problema, então, essa zona, certo, de comércio aqui criado para Manaus era para facilitar o pessoal vindo do sul, né, do sudeste do Brasil, do próprio nordeste, turistas, quem tivesse dinheiro vinha para cá, comprava mais barato e, tanto que até algum período da década de 80, para você vir para cá e fazer algumas compras, certo, tinha uma espécie de cota, né, uma espécie de cota, porque quem tinha dinheiro aqui podia levar até uma loja se quisesse, né, uma loja. Então, para que isso não acontecesse,
para que isso não acontecesse, então foi criado justamente um sistema de cotas. Em 67, quando foi criado justamente a SUFRAMA, então para dar amparo a esse complexo comercial, certo, foi criado justamente um parâmetro de indústrias. Então foi criado o Distrito Industrial, aqui justamente na nossa Manaus. Manaus seria a zona de distribuição. Olha só, aqui nós iríamos produzir e distribuir. Perfeito? Os comércios, já que é uma zona também, zona franca, zona de comércio, perfeito? Os comércios seriam espalhados, distribuídos, ora para o Acre, ora para Roraima, certo? Ora justamente para Rondônia. Então seriam justamente as áreas afetadas. Mas isso não aconteceu, né, meus queridos? Certo? Não aconteceu. Manaus praticamente ficou, tá? Praticamente endossando todo. Ela praticamente criou a raiz. Ela passou a ser seu centro de produção, passou a ser o centro de distribuição, certo? E de comércio também. Então, todo o aparato da Zona Franca ficou praticamente situada aqui em Manaus. Mas a gente não vamos ver as consequências, né? O estado do Amazonas hoje praticamente já ultrapassou a 4 milhões de habitantes. E mais da metade da população de todo o estado do Amazonas encontra-se justamente aqui, na cidade de Manaus. Olha, somente na cidade de Manaus. Você pega o interiorzão aqui do nosso estado, você vai ver interior que tem 20 mil habitantes. Tem 10 mil, maior do que Manaus, 10 mil habitantes. Certo? Tem interior que tu vai e não encontra nem gente. Perfeito? Tá? Para você ver só praticamente o grande vazio, que quando se fala que ainda somos o vazio, que é errado falar esse termo. Ah, a Amazônia é um grande vazio demográfico. Mentira. Isso é conversa. Em tudo quanto é lugar, todo quanto é lugar aqui da região, você vai encontrar pessoas. Pode ser um cadinho de nada, mas que vai encontrar, vai. Que podemos afirmar, sim, que em termos de densidade demográfica, nós realmente possuímos uma fraca densidade demográfica. Tá? Uma fraca densidade demográfica. Perfeito? Desculpe estar falando somente assim um pouco da região, é que muitos de vocês não têm nem ideia, não sabem nem aonde é que fica o diacho da nossa referida região. Imagine o Amazonas. Então eu procuro justamente dar uma puxada justamente aqui para a região, certo? Para você realmente aprender e conhecer. Tá? Que a nossa realidade não é que estampada aí praticamente, perfeito? Aqui, quando se fala na região do Amazonas, você pensa o quê? Ah, é índio, só tem tribo indígena, não sei o quê. Não, não é isso não, meu querido. Certo? Se tu pensa que tu vem para cá, para Manaus, consequentemente tu vai encontrar, certo? Ocas, tribos espalhadas pela cidade, vem. Tu vai encontrar sim. Vai encontrar, mas não vou nem te falar. Que o pessoal aí do sul, infelizmente, sudeste, ainda tem uma certa discriminação em relação a nós aqui da região. Certo? Praticamente. Por quê? Por que discriminam? Porque não tem conhecimento de causa. No momento que conhecer de fato a nossa realidade, conhecer de fato o que está acontecendo, você vai observar que Manaus hoje não deve nada a uma São Paulo, não deve nada a um Rio de Janeiro. Perfeito? Aí tem o quê? Tem facções criminosas, aqui nós temos também. Certo? Aí tem o quê? Galeras assim por diante, aqui nós temos também. Aí se mata porque é decorrência da violência, aqui também nós matamos. Quer dizer, aqui se mata também, né? Eu não matei ninguém, não. Tá entendendo, meus queridos? Muito bem. Então, você vai ver, certo, no contexto também da economia brasileira, que essa referida economia, então, ela também dá-se de forma desajustada. Apesar da desconcentração, apesar justamente dessa distribuição que ocorre a partir da década de 70, mas o Sudeste brasileiro ainda é o tutor, né, ainda é o principal concentrador do aparato econômico do Brasil. Quando se fala em desenvoltura econômica, certo? Tanto no setor primário, que envolve a agricultura e a pecuária, sul, sudeste e sul, praticamente são as regiões que apresentam, né, um mais bem-sucedido quadro dessa desenvoltura, né, um mais bem-sucedido quadro em relação à produção de capital, né, produção de capital, certo? E o que se vale essa diversidade, nessa diversidade. O problema, a questão justamente da região como o Sudeste, perfeito, como a nossa, tá? Que hoje se fala muito na questão que o estado do Amazonas, esse modelo Zona Franca, SUFRAMA, ele foi criado, né? Foi criado pelo governo federal para nos dar uma certa condições até no momento que nós pudéssemos justamente criar, né, novas atividades econômicas e aí, a partir daí, desenfrear. Como está acontecendo em outros estados, né? Rondônia está acontecendo, né? Ela está procurando rumo, o Pará está procurando rumo dele. Infelizmente, o estado do Amazonas ainda depende,
né? Ainda tem essa pendência. Você vê que quando ameaçam tirar justamente a Zona Franca de Manaus daqui, nossa, é um Deus nos acuda. Por quê? Porque vai literalmente, certo, arrasar economicamente o nosso referido Estado. Né? Vai arrasar, porque até então nós não temos outra base de consolidação econômica. Para encontrar uma agora, né? Uma agora até se estruturar, nossa, vai demorar muito. Né? Vai demorar muito. Então, nós temos justamente essa questão dessa sobrevivência da Zona Franca. Não é, por exemplo, como na São Paulo. São Paulo é o maior produtor de café do Brasil. Mas vamos supor que hoje o café justamente acabou. Está em crise e ninguém está comprando café. Certo? Eu te pergunto, São Paulo vai morrer por causa disso? Que é o maior produtor nacional? Não vai morrer. Não vai acontecer nada porque ele tem outras bases de sustentação, né? De sustentabilidade. Né? A indústria, perfeito, a própria pecuária mais adiante. E nós não, se tira a Zona Franca, a gente morre. Né? A gente morre. Perfeito, meus queridos? Então, dando ênfase justamente nesse contexto, certo? Eu fiquei muito ainda, porque o quadro econômico não é assim não. Demos apenas um levante aqui de como está a situação no nosso referido Brasil nessa competição. Por exemplo, se perguntar hoje, qual é a região que mais se industrializa, que mais cresce na industrialização no Brasil hoje? Quem é? Me fala, quem é? Tu sabe me dizer? Pois é, eu sei. O Nordeste. Olha, é o Nordeste brasileiro a região que mais se industrializa. Perfeito? Por ordem nós temos, é claro. Vejam bem, mais uma vez eu falei, a questão como se industrializa, quem mais se desenvolve. Perfeito? Sudeste, certo? Já tem um desenvolvimento já crescente, ele praticamente já está quase que, né, estabilizado economicamente. Tanto que tudo praticamente passa a ser o Sudeste, através de São Paulo, né, é o grande centro financeiro e econômico do Brasil. Né, o centro econômico financeiro do Brasil. Perfeito? Tá? Então, ele já tornou-se autossuficiente e a tendência é justamente fazer com que, né, as demais regiões cheguem ao mesmo patamar, ao mesmo nível, justamente, certo, de São Paulo. Perfeito? Como está acontecendo com o Rio de Janeiro, né? Como vem acontecendo com Minas Gerais, certo? Aí chegando até o sul, que obviamente vem isso. Claro que cada região ainda vai encontrando a sua identidade, né, a sua identidade econômica. O sul do Brasil se deu muito bem através do setor agropecuário e até hoje constitui justamente uma das principais bases da sua economia, através da sua agricultura, através da sua pecuária. Várias indústrias relacionadas a esses referidos setores passaram a se desenvolver naquela referida região. Certo? Na região Nordeste, através do quê? Através também da sua própria modelagem agrícola, perfeito? Associada ao algodão, associada justamente a vários outros produtos da agricultura ligados ao setor têxtil, perfeito? Ao setor de calçados e assim por diante. Então também é uma região que vem encontrando sua identidade. Perfeito? As regiões que ainda estão por se identificar, nós temos a região centro-oeste, que ainda é uma região essencialmente agrícola, que a base da sua estrutura econômica está ligada justamente à agricultura, né, de exportação, no caso a soja, perfeito? E para cá, para a nossa referida região, para a região norte do Brasil, que também ainda está procurando justamente um modelo que venha, né, nos dar justamente uma nova ênfase. Né, uma nova ênfase econômica, tá certo? Tá? Então, consequentemente, nós temos justamente um novo panorama econômico do Brasil. Perfeito? Tá? Agora eu vou te deixar uma pegadinha. Se eu te perguntar, meus queridos, a situação econômica hoje no nosso Brasil, certo? Ela é considerada, olha, pense no aspecto geral, certo? Aspecto geral. Ela é considerada negativa ou positiva? Hein? Se você observar o lado histórico do Brasil, desde o seu processo da industrialização, da década de 30 até o período atual, ela é uma situação positiva ou negativa? Bem, você vai pensar direitinho, vai responder assim por diante, e na próxima aula eu te darei a resposta, que nós vamos continuar. Eu estou deixando essa deixa aqui, porque nós vamos justamente continuar essa referida aula. Tá certo, meus queridos senhores? Por enquanto é só, eu quero agradecer imensamente. Não esqueçam de fazer vossas referidas pesquisas, tá? Pesquisas sobre o tema. Logo eu vou passar justamente um rol de atividades. Quando eu chegar a 3 conjuntos de assuntos realmente pré-estabelecidos, aí eu passo um rol de assuntos, de atividades para vossas senhorias, tá bom, meus queridos? Por enquanto, tchau.
Beijo do Paulo Brito. Eu amo todos vocês, tá? Tchau.